Olá, meus nobres amigos, estamos aqui na nossa maratona prazerosa, diária e edificante, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje tem como tema Quando Deus luta por você. É uma sequência dos nossos devocionais no livro de Salmos. Chegamos então a esse belo salmo, o Salmo 35. E eu quero incentivar você a dar lá o seu like, dar sua curtida, fazer seu comentário, inscreva-se no canal, comente, faça pedido de oração. Estaremos aqui pronto para te atender. Então, nesse devocional profundo, baseado no Salmo 35, vamos explorar o clamor de Davi diante da injustiça, da perseguição e de traições. Quando tudo parece perdido, Deus se levanta para lutar pelas nossas causas. Se você se sente injustiçado, traído ou cansado das lutas invisíveis, esse vídeo é para você. Descubra como orar com ousadia, confiar no Senhor e descansar, sabendo que o Senhor é o teu defensor. É um devocional cheio de esperança, direção e renovo espiritual. Então convido a você a assistir até o fim. É longo, mas é edificante. Além de ser prazeroso, vai fazer bem para a sua saúde emocional, espiritual e até física. Vamos para a leitura do Salmo 35, aqui na versão NVI. Diz o seguinte, o Salmo 35: defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que sem motivo preparam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que preparam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livra os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livra os necessitados e os pobres daqueles que o exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Eles me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres. Sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa desses leões. E eu te darei graças na grande assembleia. No meio da multidão, da grande multidão, te louvarei. Não deixe que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permita que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente,
mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor. Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça, defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo, faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pense, era isso que queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Então você prestou atenção nesse salmo, nas expressões de clamor usadas por Davi, expressões como perseguição e ao mesmo tempo confiança. Mas qual foi o contexto histórico desse salmo? Então veja que Davi estava vivendo uma situação de injustiça e perseguido por Saul. É um salmo que traz uma oração imprecatória, mas cheia de fé na justiça divina. Então o Salmo 35 foi escrito pelo rei Davi e ele compôs num período de grande angústia e perseguição, onde clamava a Deus por justiça e proteção contra os seus inimigos. Davi, nesse salmo, expressa sua confiança na justiça divina, mesmo em meio à adversidade. Ele revela a esperança, ou sua esperança, de que Deus intervirá em seu favor. Então veja que esse salmo traz alguns contextos, como o contexto de perseguição. Reflete esse momento em que Davi era alvo da perseguição e ataques, tanto físicos quanto verbais, por parte de seus opositores. Veja que esse salmo também destaca a inocência. Davi clama a Deus com a consciência de sua inocência diante daquelas acusações e ataques que sofria. É um salmo também que destaca a confiança na justiça de Deus. Apesar do sofrimento, Davi demonstra uma profunda confiança na justiça de Deus e em sua capacidade de intervir em seu favor, punindo seus inimigos e restabelecendo sua honra. É um salmo de lamento e súplica. O salmo, em sua essência, é um lamento e uma súplica a Deus, onde Davi expressa sua dor e angústia, buscando conforto e proteção divina. Em resumo, o Salmo 35 é um testemunho da luta de Davi contra os seus inimigos e sua profunda confiança na justiça e proteção de Deus, mesmo em meio à adversidade. Quais lições espirituais podemos extrair do Salmo 35 para cada um de nós? No primeiro bloco, do versículo 1 a 6, a lição que a gente aprende é que Deus vê as injustiças. Mesmo que os homens não vejam, Deus vê o que fazem contra você. Davi se lamenta como guerreiro, Deus se levanta como um guerreiro por seus filhos. Davi estava vivendo esse período, mas ele sabia que Deus, como grande guerreiro, como grande Senhor dos exércitos, se levanta para defender, para proteger os seus filhos. E nos versículos 7 a 10, a outra lição que nós aprendemos é que a oração é uma arma de guerra espiritual. Davi, nesse bloco, clama, ora e entrega os seus inimigos nas mãos de Deus.
Então eu quero encorajar você a orar, ao invés de revidar. Em vez de tentar se justificar, de dar o troco, se vingar, ore. Coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque a sua causa no Supremo Tribunal do Universo, no STU, porque você tem um juiz justo, amoroso, compassivo. A terceira lição que aprendemos aqui no Salmo 35 é confiança no tempo do silêncio. Isso nós encontramos nesse bloco dos versículos 11 a 18. Deus nem sempre responde de imediato, mas Ele não se cala para sempre. Vemos aqui a fidelidade no meio da espera, é um ato de adoração. Então, eu sempre digo que o suposto silêncio de Deus não indica a sua inoperosidade, muito pelo contrário, indica que Ele está preparando algo melhor. E outra lição que a gente aprende no último bloco, dos versículos 19 a 28, é que Deus é especialista em reverter as situações. Davi, quando começa clamando para que Deus olhe para os seus inimigos, para a sua adversidade, para a situação que ele está enfrentando, agora ele termina louvando, crendo que Deus já interveio. Ou seja, mesmo antes da vitória, ele já celebra essa vitória, porque ele tem certeza que essa vitória chegará. Quais as aplicações práticas do Salmo 35 para cada um de nós? Você está sendo caluniado, perseguido, injustiçado? Aprenda com esse salmo como lidar com essas situações. Deus é justo juiz, você não está sozinho. Então nós podemos ver aí exemplos de pessoas que, diante de tantas perseguições e tantas atrocidades, resolveram entender o que precisam confiar e entregar a Deus tudo isso. Quando a gente entrega essas coisas na mão de Deus, eu falo que a primeira coisa é uma terapia. A gente sente aquele fardo, aquele peso sair. Mas além disso, a gente sabe que a nossa causa está na mão de um especialista. E Deus está nos advogando, está nos protegendo e nos concedendo vitória. Então, no meio de toda a situação calamitosa, responda com oração e não com ódio. Vou repetir, responda com oração e não com ódio. E eu, mais uma vez, desafio você a separar 2 minutinhos para orar. Ore por justiça, por proteção, por cura da alma, por força e confiança. Interceda por alguém que você conhece que está passando por batalhas invisíveis. E agradeça a Deus por Ele te ouvir e por saber que Ele já está providenciando a resposta. Deixe eu orar por você. Pai bondoso, esse salmo do teu servo Davi, que nos mostra a situação em que ele se encontrava, esse homem segundo o teu coração, enfrentando calúnias, angústias, zombarias, perseguições, oposições. Mas ele não perdeu a confiança em ti. Ele sabia que tu estavas vendo tudo aquilo. Abençoa esses teus servos que estão assistindo esse devocional. Muitos deles estão passando por situações semelhantes, parecidas, por batalhas invisíveis, por uma dor profunda na alma. E já não tem como reagir, já não sabe o que fazer. Muitos já estão pensando em jogar a toalha e desistir. Mas Deus socorre. Traz conforto e esperança. Responde, Senhor. Advoga a causa dos teus servos e concede vitória a cada um deles. Traz cura para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Atende a causa dos teus servos, aquelas causas que estão na justiça, Senhor. Dá ganho de causa para os teus servos. Traz esperança, traz renovo, traz paz, traz o bálsamo do teu Santo Espírito na vida de cada um deles. Eu oro confiado na tua resposta e agradecido em nome de Jesus. Amém.
Eu sou grato a você que reserva esse tempinho, né? Que hoje nós estamos vivendo esse período de imediatismo, né? Nós não estamos mais suportando algo que dure. Mas eu fico pensando, né? Às vezes a gente não quer ler um texto comprido, não quer assistir um devocional que passe de 2, 3 minutos, mas às vezes muitas pessoas vão lá para os shows dos seus artistas prediletos e ficam horas em pé, às vezes com sol escaldante, com chuva gritando, para passar aqueles momentos ali ouvindo as suas celebridades, os seus cantores favoritos. Uma peça de teatro, num show. Então vale a pena investir na sua vida, na sua alma. Vale a pena investir na vida eterna. Então reserve esses 20 minutinhos diários para assistir esse devocional, para meditar e colocar em prática. Você vai ver como a sua vida vai mudar. No mínimo, você vai aprender a descansar, repousar a sua mente e abastecê-la de coisas boas. Que Deus te abençoe. Eu sou grato por você que reserva esse tempo diário. Mais uma vez eu conto com a sua ajuda, né? Assim que você tocar lá no like, no link que eu te mando, quando abrir, já dê o seu like, já dá a sua curtida. Assista o devocional até o final, faça um comentário, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative os sininhos para receber as nossas notificações. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. E convido você para amanhã estarmos juntos mais uma vez com o Salmo agora, o Salmo 36. Já leia, como eu disse ontem, faça suas anotações, suas observações e compare com esse devocional. Você vai ficar realmente perplexo. E aí sugiro que você comente aí. Eu espero com fé pela minha manhã de alegria. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado.